Bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. E na videoaula de hoje, nós vamos dar sequência na nossa maratona de vídeo a respeito do memorial de cálculo da nossa ponte rolante. Nós estamos então na aula 11, definindo hoje no nosso vídeo a estrutura, o perfil estrutural do nosso carrinho, e também nessa aula nós vamos dimensionar e calcular qual que é a potência mínima necessária para movimentar esse carrinho da nossa ponte. Então, para quem está caindo neste vídeo, nós sempre colocamos os dados principais da nossa ponte rolante. Capacidade de carga, vão da ponte, e sempre nós vamos utilizando alguma dessas informações no nosso memorial de cálculo. E o de hoje não vai ser diferente. Nós vamos precisar da velocidade do nosso carrinho para justamente calcular a potência de movimentação dele. Então, esse é um dado que nós vamos estar utilizando no nosso projeto. Como também nós viemos utilizando alguns dados aqui, estado de carga, classe de utilização, grupo de mecanismo, dessa tabela que também compõe os dados iniciais do nosso projeto. Então, bora para o vídeo para a gente continuar com o nosso memorial de cálculo. Então aqui está o dimensionamento, né, o perfil ou layout traçado do nosso carrinho, e aqui nós vamos calcular qual que é o momento fletor máximo em uma dessas vigas aqui. Então nós temos a viga 1, a viga 2, a viga 3 e a viga 4, no qual nós vamos utilizar a pior situação dela. No vídeo anterior, quando a gente calculou a roda, nós utilizamos a viga 1 como referência. Então está aqui o layout do nosso carrinho. E aí nós calculamos também as reações de apoio, RA e RB. Isso tudo já foi especificado no vídeo anterior. O que difere agora do nosso vídeo é o cálculo do momento fletor. Então, quando a gente calculou a reação A e B, nós definimos aqui qual seria ou qual dos pontos da nossa viga ele é o mais crítico aqui. Então, o ponto 2 ele se torna o ponto mais crítico de maior flexão, onde nós temos uma flexão aqui de 790 mil, aproximadamente, né, 677 arredondando aí. Então, o nosso momento fletor máximo 790.677 kgf centímetro. Então esse é o nosso momento que nós vamos utilizar. Para a confecção da nossa estrutura, nós vamos utilizar então o material A36, que é um aço estrutural, justamente é próprio para a gente confeccionar vigas, barras, perfis e demais condições aí de operação, principalmente em termos estruturais. A tensão de escoamento nesse A36 trefilado, ele é de 25 kg por milímetro quadrado. Arredondando ou transformando ele em kgf por centímetro quadrado, ele vai dar 2.500. Para a gente calcular a tensão admissível à flexão para aços estruturais, basta a gente pegar essa tensão de escoamento e dividir por 2. Então a tensão admissível é de 1.250 kgf por centímetro quadrado. Então nós temos o momento fletor máximo e agora a tensão do material, aplicando a fórmula da tensão de flexão. Então vale lembrar, para a gente relembrar sempre a formulinha: tensão de flexão, momento fletor por WF, que é o módulo de resistência à flexão. Como a ideia é a gente calcular justamente o módulo de resistência à flexão, então a gente tira o WF aqui, coloca ele no lugar da tensão, e a tensão você desce ele no lugar do módulo de flexão. Para quê? Para a gente saber, né, através desse cálculo, qual que seria o módulo, né, a seção, não falo seção especificamente, mas qual que seria o módulo de resistência à flexão necessária para suportar esse momento fletor máximo com essa tensão admissível em função do material. Se você usar um material melhor, você vai diminuir esse valor,
ou se você utilizar um material inferior, vai reduzir a tensão admissível e você vai ter um módulo de resistência à flexão maior. Então eu preciso criar um perfil que me dê esse valor ou superior. Então que seja no mínimo aí 632,5,6 para mais. Então o perfil que eu traçar, aplicando os cálculos de inércia, nós vamos encontrar um módulo de flexão para aquele perfil. E aí esse cálculo de módulo de resistência à flexão, ele tem que ser maior que esse. Se ele for maior, está ok. Caso ele seja inferior, você vai precisar refazer esse perfil. Então, aqui está o nosso perfil traçado. Então, nós vamos fazer uma caixa aí, né, quadrada, e nós demos algumas medidas para essas informações. Então, colocamos aqui uma largura de 25 centímetros, uma altura de 30 centímetros. Vale ressaltar que lá no vídeo anterior nós calculamos a roda e nós aplicamos ela lá com um diâmetro de 315 milímetros, né? Ou 31,5 centímetros. Então a roda é interessante que ela seja sempre um pouquinho maior para você não ter problema de contato ou atrito da estrutura com algum componente depois da viga principal. Apesar que tem o trilho, onde a roda vai percorrer, mas é sempre bom deixar a roda com uma medida ou um diâmetro maior que o nosso perfil. Tanto é que eu utilizei aqui uma altura de 30 centímetros. E aí algumas informações principais aqui, né? Espessura, a altura aqui do centro dessa viga inferior até o centro do meu perfil. Aqui nós traçamos um eixo XX e um eixo YY, porque nós podemos calcular tanto o módulo de resistência à flexão através do eixo XX, quanto também do eixo YY. Vale lembrar que o módulo de resistência à flexão, quanto maior a altura dele e menor a largura, mais resistente ele vai ser. Se você tiver uma largura maior e uma altura menor, a tendência é ele ter uma resistência menor. Então, sempre tem que tomar um cuidado na hora de você traçar esse layout, né, esse perfil. Você sempre procurar deixar uma altura maior do que a largura aí, pois você vai ter uma resistência maior. Se eu tombar esse perfil e aplicar ele no eixo YY, consequentemente eu vou ter um módulo de resistência à flexão menor. E uma das coisas interessantes, a gente vai aplicar o teorema de Steiner, aonde nós vamos calcular qual que é a inércia desse perfil. E o interessante aqui, que eu julgo ser até um facilitador na hora de calcular, é justamente você levantar esses dados. Então, tanto para a chapa inferior, que é a chapa horizontal, quanto a chapa vertical, nós vamos chamar ela de número, vamos dar um nome nela de 1, né? E a chapa na horizontal nós vamos dar um número de 2, né? Então estamos identificando aqui o A1, que seria a área das chapas verticais, e o A2, as chapas horizontais. Então nós demos nome para as chapas. E aí é interessante a gente sempre colocar as medidas. Então a gente adotou o B como base e o H como altura. O A maiúsculo como área e o XG como centro de gravidade das peças. Então, nós pegamos aqui da peça 1, que é a peça vertical, a medida B, 1,27, então é uma chapa de meia polegada, e você tem uma espessura de 1,27. A altura dessa chapa é subtraindo os 30 menos as espessuras dela. Então, você vai ter uma altura H1 aqui de 27,46. Calculando a área, nós vamos ter uma área de 34,87. O que é esse xg ao quadrado aqui igual a zero? Isso daqui seria aonde o centro de gravidade dessa chapa, que está na vertical, aonde ela está posicionada em relação ao centro de gravidade de todo esse perfil. Então, como o centro de gravidade dessa chapa está exatamente no centro
do perfil, então a distância do centro da chapa ao centro do perfil, ele é 0. Então você não tem uma distância, ele está coincidindo o centro só do perfil com o centro da chapa, eles são coincidentes. Então você coloca aqui igual a 0. A mesma coisa para a chapa na horizontal. A base, nesse caso, ela é maior, né, 25, e a altura seria a espessura da chapa, 1,27. Calculando a área, 31,25, é diferente pelas dimensões também serem diferentes. E, no caso, o centro de gravidade dessa chapa, tanto dessa inferior quanto dessa superior, ela tem uma distância em relação ao centro. E essa distância é exatamente o centro dela aqui com o centro do nosso perfil. Então, fazendo as contas aí, se tudo estiver correto, essa distância é de 14,365. Conhecendo esses dados, eu disse anteriormente, eu julgo importante porque fica fácil depois de você colocar no teorema de Steiner. Então, a fórmula do teorema de Steiner é essa. Você pega aqui a chapa 1, então base vezes altura ao cubo sobre 12, ou seja, é o módulo de resistência à flexão da chapa retangular, do perfil retangular, né, no caso, mais a área 1 vezes o centro de gravidade 1. Multiplico por 2, por quê? Porque eu tenho duas chapas, né? Eu tenho uma chapa aqui e a outra chapa aqui. Então eu tenho duas seções aí. Somo agora com as chapas na horizontal. Mesma coisa. Base vezes altura ao cubo sobre 12. Somo a área e multiplico pelo centro de gravidade. Então, substituindo essas letras pelos números que nós já especificamos anteriormente, então nós vamos ter essa construção aqui. Vale ressaltar que pela matemática, esse valor aqui fica igual a 0. Tá? Tudo que multiplica por 0 é igual a 0. Os demais nós vamos ter contas aí a executar. Então, o módulo de resistência, aqui a inércia do nosso perfil, ele vai ser de 17.494,82 centímetros a quarto. Então aqui é uma grandeza que especifica a inércia do nosso perfil. Ah, professor, mas lá eu precisava do módulo de resistência à flexão. Se a gente pegar esse valor e dividir pelo raio de giração, ou seja, se a gente pegar a inércia dessa figura e dividir pelo raio de giração, que é uma fórmula que a gente conhece aí, quando os perfis são especiais, a gente pega a inércia, né, o módulo de inércia, divido pelo raio de giração, e eu vou ter o módulo de resistência à flexão desse perfil aqui, que ele é perfil especial. Então, o que vai acontecer? Divido por esse valor xg2, e aí eu vou encontrar então que 17.494,82 dividido por 14,365, eu vou ter um módulo de resistência à flexão de 1.217,87 centímetros cúbicos. Opa, aqui agora eu tenho um módulo de resistência à flexão, só que desse perfil que eu desenhei. E aí, se a gente for fazer a verificação, o que eu precisava era 632 e o que eu tenho ali naquele perfil é 1.217, ou seja, é quase o dobro, né? Então, nossa estrutura está mais do que sobrando para o nosso projeto, né? Eu poderia estar diminuindo a altura, diminuindo a largura, posso diminuir também talvez as espessuras da chapa, então eu posso enxugar esse perfil, caso eu julgue ser muito essa distância, né, ser quase o dobro, eu posso abaixar esse módulo de resistência à flexão do nosso perfil. Fazendo de que maneira? Mexendo lá nas medidas do nosso perfil. Então, fica aí uma dica. Quem calcular ali um módulo de resistência e ele é muito discrepante para mais, você pode diminuir algumas medidas. Porém, você vai ter que ter o trabalho de realizar todo o cálculo novamente. Mas é um critério aí.
A gente pode planilhar isso também, né? Fica muito mais fácil a gente encontrar esse W que seja próximo do que é necessário. Então, mas é uma segurança a mais. Mas quando a gente calculou o material, tensão admissível de material, a gente já colocou uma segurança, né? Então, a gente pode também optar. Óbvio que aqui eu não vou me preocupar, porque aqui eu estou com um valor muito acima, então está aprovado e estou tranquilo para esse caso. E aí, o que você vai fazer? Você vai traçar, então, todas as vigas daquele carrinho, as 4 vigas, você vai fazer com esse perfil. E isso vai garantir que o seu carrinho vai trabalhar tranquilamente e vai suportar todas as cargas de funcionamento. Então está aqui um detalhe, todas as vigas desse carrinho a gente pode fazer com aquele perfil. Para os 4 casos, por mais que esse seja o mais crítico, né, o lado mais crítico, mas eu posso utilizar ele como referência. Agora, o próximo passo é a gente dimensionar os motos redutores que vão movimentar esse carrinho. Óbvio que esse carrinho já está dimensionado, já tem os componentes para você subir e descer a carga. Mas esse carrinho ele pode transladar em todo o comprimento da nossa viga principal. Então a gente precisa colocar alguma coisa nessas rodas, ou em uma delas, ou 2 delas. No nosso caso aqui a gente vai usar uma em cada lado, né? Uma aqui e a outra do outro lado desse carrinho. Nós vamos utilizar algum sistema de acionamento. A gente precisa fazer isso movimentar. E aí nada como a gente colocar um motor, mas se a gente montar um motor direto aqui, a rotação do motor é muito grande. Então você precisaria ter um motor aí com uma potência boa para movimentar. Porém, a rotação dele como sendo alta, esse carrinho vai ficar praticamente impraticável, né? Ou ele não vai conseguir trabalhar. Então nós vamos precisar também colocar um sistema de redução de rotação para você adequar a rotação do motor com a rotação da roda. Então nós vamos precisar fazer essa adequação. E outra informação importante é calcular qual que é a força mínima necessária para eu empurrar esse carrinho. Então a gente sabe que precisa de um esforço, uma força ser aplicada para esse carrinho se movimentar ao longo do comprimento da nossa viga principal. Então vamos pegar os dados aqui. Nós vamos então instalar um motorredutor aqui, um motor e um sistema de redução, né, para você reduzir a rotação e adequar a velocidade do nosso carrinho. Então, o primeiro dado que eu preciso é calcular qual que é a força máxima, né, que eu preciso executar para empurrar esse carrinho. Ah, mas é 10 toneladas, tem mais o peso, haja motor para movimentar. Se a gente for parar para pensar, a força ela é uma força no sentido horizontal. Você não tem que vencer os pesos. E sim, óbvio, o atrito que é gerado em função deles. Então, quando eu vou movimentar, por exemplo, eu preciso empurrar um carro. A gente não está fazendo a força de levantar o carro. Nós estamos apenas fazendo uma força para tirar ele da inércia e vencer os atritos para poder a roda começar a girar. O princípio é o mesmo aqui. Eu preciso de uma força necessária para vencer os atritos e justamente tirar da inércia toda essa carga que a gente veio somando ao longo do nosso projeto. Então, a carga da minha ponte é de 10 toneladas. O moitão eu não detalhei ele completo, mas eu adotei aqui mais ou menos 200 kg. E o peso do carro também coloquei aqui em volta de 2.000 kg. Para quem calculou tudo certinho, modelou, fez tudo 3D, você vai ter esse peso bem mais real ou bem mais refinado. Então aqui o peso total ali entre carga, carrinho e moitão, 12.200 kg. Diâmetro da roda que a gente já tinha dimensionado anterior, 315 mm, que vai dar esse raio. E o diâmetro do eixo da roda, raio de 5 centímetros aí. Coeficiente de atrito, de escorregamento e de enrolamento está aqui na página do livro de mecânica aplicada 1, 2.8 e 2.14. Aplicando aquela formulinha que nós aprendemos, força é igual a
força N, né, a carga N, vezes o coeficiente de rolamento, mais o coeficiente de escorregamento, vezes o raio. Divide pelo raio da polia, o raio da roda, né, no caso, e aí eu vou ter uma força mínima necessária de aproximadamente 470 kg. Então eu preciso de uma força de 470 kg para empurrar esse carrinho. Então 470 kg aqui é mais do que suficiente para tirar todo esse conjunto, né, dos atritos e da inércia do sistema. E aí, para a gente determinar o redutor, nós vamos precisar conhecer qual que é a relação de transmissão. A rotação da roda eu ainda não conheço, mas a do motor, a gente vai usar um motor de 4 polos, que tem aproximadamente uma rotação de 1.700 RPM. Para eu descobrir qual que é a rotação dessa roda, eu vou precisar executar o cálculo. Então, o que acontece? A velocidade do meu carrinho ele é de 0,25 metros por segundo. Aplicando o diâmetro de 315, que era o diâmetro da nossa roda, nós calculamos esse já no vídeo anterior. Então, o RPM da nossa roda ela é de 8,46 RPM. Então, extraindo aqui, dividindo os dois valores por 8,46, então a relação necessária para atender a rotação do motor e a rotação da roda é de aproximadamente 1:200. Para eu especificar qual que é o número de estágios que esse redutor vai ter, basta eu extrair a raiz dos dois termos. Então aqui, para dar uma relação suave aí para cada estágio, eu vou precisar ter 3 estágios no meu redutor, que vai me dar um estágio aí de 1,5, 1 dividido por 5,84 para cada estágio. Rendimento desse redutor, considerando que são 3 estágios, então eu vou ter 3 pares de engrenagens e 4 eixos. Um rendimento de 0,85. O motor é de 4 polos, já havia mencionado anterior, rotação 1.700 RPM. Velocidade do carrinho de movimentação, 15 metros por minuto, que vai me dar uma velocidade aí de aproximadamente 0,25 metros por segundo. Eu vou precisar dessa velocidade por quê? Porque para eu calcular a potência do motor, eu vou precisar da força, que a gente calculou, 470 kg, a velocidade 0,25, vou dividir por 75 para converter em cavalos, e o rendimento do sistema de aproximadamente 0,85. Então eu vou precisar de 1,84 cavalos para poder movimentar o nosso carrinho. Convertendo em quilowatts, divido por 1,36, eu preciso de aproximadamente 1,35 kW. É óbvio que eu não vou achar na tabela, no catálogo, um motor de 1,35 kW. Posso encontrar de 1,5, mas eu vou arredondar para 2, porque como eu vou usar 2 motorredutores, um para cada lado do carrinho, para ele ter um sincronismo, então eu vou dividir por 2. Então, se eu pegar lá 1,5, poderia pegar 1,5. Né? Vou dividir por 2, vou precisar aí de 0,75 kW. Provavelmente eu devo ter no catálogo essa potência. Mas eu preferi aplicar aqui 2 kW, porque como vão ser 2 redutores, ou 2 motorredutores acionando aquele carrinho, então eu divido por 2. Então, para cada motorredutor, eu vou precisar de aproximadamente aí 1 kW para cada lado. Isso para garantir que o meu sistema de acionamento vai ser bem tranquilo. Então eu vou precisar de um motorredutor para cada lado. E aí o motorredutor a gente não vai calcular no nosso projeto, como a gente fez no sistema de elevação. Aqui nós vamos simplesmente pegar um fabricante, consultar algum fabricante de motorredutores, e vamos selecionar em função das configurações que a gente acabou de calcular. Para 1 kW e que me dê a relação aqui de 1:200. Então,
eu vou selecionar, vou pegar essas duas informações e vou lá no fabricante e vejo qual redutor se encaixa nessas configurações. Então, nossa videoaula de hoje fica por aqui. Espero que tenham gostado, entendido, e quem já é do canal aí, deixa o like, comente caso queira aí fazer alguma observação, mas é sempre interessante fazer o comentário para poder engajar o nosso canal, os nossos vídeos. E para quem está caindo nesse vídeo aqui e não conhece o nosso canal, se inscreva aí, ative o sininho e deixe um like, aí, um joinha, para motivar a gente aí a estar fazendo mais trabalhos como esse. Então, até o próximo vídeo. Valeu! Quero aproveitar este vídeo também e informar a todos vocês do novo projeto para 2024, um curso de projeto mecânico, um curso que ele vai ser totalmente remoto, através de plataformas de acesso e também por aulas programadas, no qual a gente vai poder discutir, fazer exercícios e também memoriais de cálculo. Esse curso de projeto mecânico, ele dará início e já está com as inscrições abertas. Esse curso ele é dividido em 4 ciclos, que vai desde matemática e física básica, até mesmo resistência dos materiais e mecânica básica, com dimensionamento dos principais elementos de máquina. E o diferencial do nosso curso é que no último ciclo a gente vai ter um projeto final, no qual nós poderemos dimensionar as partes principais mecânicas de um sistema de elevação de carga. Nesse caso é uma ponte rolante. Inclusive, parte desse vídeo que vocês assistiram era do memorial de cálculo dessa ponte rolante. Então, para quem tiver interesse, basta acessar o nosso e-mail ou o site no qual você poderá demonstrar o seu interesse e se inscrever para esse curso de Projeto Mecânico 2024. Uma das inovações que a gente vai aplicar para esse curso é que o aluno ele terá possibilidade de todo o memorial de cálculo que hoje é feito na mão, então basicamente você vai fazer um memorial de cálculo na mão, você poderá também automatizar através de planilhas. E com isso, depois do curso, também você poderá utilizá-lo no seu dia a dia, automatizando e agilizando muito a questão de cálculos que poderá ser feito de forma rápida e prática. Então, para vocês que têm interesse aí em se especializar, quem trabalha já na área de engenharia e quer se especializar um pouco mais em cálculo, essa é uma boa oportunidade. Projeto Mecânico 2024. Conto com vocês e até o nosso próximo vídeo.